ele não pode nem mais ser um mito, Rodrigo. Ele agora está limitado ao papel do mártir para ser cabo eleitoral do filho. É isso. Então, é a própria família que retirou do Bolsonaro a última benesse que lhe restava, que era apresentar-se como um mito. Não pode se comportar desta forma. Um mito tem que ter, no mínimo, dignidade e tem que ter capacidade de enfrentar a adversidade. O que está sendo é que o Bolsonaro é um homem incapaz de lidar com a adversidade. Imagine, Chico, a posição do ex-presidente Lula. Ficou preso quase 600 dias, recusou-se a sair da prisão para ir para a prisão domiciliar porque não aceitou usar a tornozeleira. Preso, Chico, ele perdeu o irmão, não pôde ir ao enterro por determinação do ministro Toffoli. Sim. Perdeu um neto de 7 anos de idade. Foi para o enterro cercado por homens que ostentavam armas. Compare isto com o comportamento do Jair Messias Bolsonaro, tal como divulgado pela família. A família abriu mão, sem saber, de qualquer possibilidade de continuar considerando o capitão um mito. No máximo agora, a família investe na possibilidade de torná-lo um mártir. É do mito ao mártir. Só que um mártir de cuecas soluçando. Esse é com essas imagens todas aí que a gente está cansado de ver. É isso. Aliás, eu comentei agora do Carlos Bolsonaro, mas já tem políticos, os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro e da extrema-direita estão se pronunciando. O Nicolas Ferreira foi um deles, falando sobre essa decisão. E aí ele diz o seguinte: aparentemente, parece ser um espaço maior, sem barulho, que com condições de atendimento médico 24 horas. Aí ele diz: vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores. Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo para casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre. Não enviá-lo para casa porque ele tentou romper a tornozeleira com uma sola. Ele jogou fora essa possibilidade. É isso. Ele mostrou que é alguém que pode fugir. Até se especulava que uma das possibilidades de fuga era junto ali à fazenda do Nelson Piquet, que fica nas proximidades. O campo de pouso ali perto. Tem um campo de pouso. Então, havia essa chance de fuga. Ele joga fora a oportunidade do direito de uma prisão domiciliar. E aí, Chico, você agora há pouco tocava num ponto que eu acho importante também, acho que foi assim que saiu a decisão, você falou isso, né? Que a cela pode ter até uma condição melhor para essa assistência toda que a defesa do Bolsonaro exige. Isso, por outro lado, simbolicamente, né, professor e Rodrigo também, ir para a Papudinha, né, essa imagem que as pessoas têm da Papuda é algo que para a imagem dele é uma humilhação, né? É humilhante. Até por conta daquele vídeo em que ele fala a papuda de espera. Está todo mundo levantando essa questão também aqui no nosso chat, né? Os nossos... Sem dúvida. Porque ele está indo para um lugar que era um inferno. Assim, ele lia a Papuda, o complexo da Papuda, como um inferno que ele desejava a todos os adversários políticos dele. Então, claro. Nesse sentido, tem esse peso, tem o peso do vídeo, mas as condições são, a gente viu aí. Boas. As imagens a gente pode até colocar de novo. Um apartamento de 2 quartos, parece. Uma casa com um quintal. Um corredor com um quintal imenso também para tomar sol, né? Sim. E isso é importante, Gabi, porque essas imagens desautorizam a tentativa de torná-lo um mártir. Por exemplo, o presidente Lula ficou preso num local muito menos confortável do que este. E nunca houve uma tentativa por parte do Partido dos Trabalhadores de pedir que ele fosse para casa para usar tornozeleira. Olha. Essas são as imagens que a gente colocou mais uma vez aqui para quem está nos acompanhando. Banheiro, tudo arrumadinho. Mais de um banheiro. Diversos quartos ali. Lavanderia, onde vai ficar o Jair Bolsonaro lá na Papudinha. Então, as condições, de fato, são muito superiores, mas o simbolismo é muito forte. Eu ia dizer, você trouxe as falas do Carlos Bolsonaro e do Nicolas. Você viu a fala da Erika Hilton? Também, a gente tem os apoiadores do Bolsonaro e, por outro lado, também parlamentares, enfim, diversos progressistas se pronunciando a respeito disso. A Erika Hilton, ela falou o seguinte: depois da família Bolsonaro dizer que o fracassado do Jair estava sendo torturado por um ar-condicionado, que ele não pode ficar na suíte de luxo da PF porque ele cai, e pedir prisão domiciliar, o ministro tomou uma decisão. Bolsonaro vai para a Papudinha. Ainda acho, ela diz, a Papudinha muito para um líder de organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Por mim, Bolsonaro deveria viver as suas famosas palavras: bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer a besteira que não vai pra lá. Porque essa é uma frase, né? E ela... Capitão covardão. Ela rememora sobre o Bolsonaro. Além dos direitos humanos, é o esterco da humanidade.
Diga, professor. Posso fazer um comentário rápido? Claro. A partir da observação do Chico? É o seguinte, é curioso, Chico, como a extrema-direita não se dá conta que o tempo todo ela produz provas contra si mesma. Qual era o argumento inicial da Procuradoria-Geral da República, que foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal e foi confirmado no veredito depois do julgamento? O argumento era: a estratégia da extrema-direita era, a fim de preparar o golpe de Estado, desacreditar as instituições, desmoralizar os seus representantes. Esse era o argumento da Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia que tinha esta base, o julgamento foi levado adiante, todos os acusados compareceram ao julgamento, não tiveram comportamento hostil diante dos ministros, pelo contrário, o Bolsonaro chegou a fazer piada, eles constituíram defesa e foram condenados. Se você lê a declaração do Carlos Bolsonaro e do Nicolas Ferreira, você percebe que a Procuradoria-Geral da República tem razão, porque depois de todo o processo ter sido seguido, denúncia da Procuradoria-Geral da República, acolhimento da denúncia, escuta oitiva da acusação e da defesa, julgamento, veredito. Depois de todo o processo ter sido seguido da maneira mais correta possível, o que diz o Nicolas Ferreira? Se o Bolsonaro não cometeu crime algum e está na prisão, ele está desacreditando todo o processo. Se o Carlos Bolsonaro afirma o mesmo, ambos estão confirmando nas suas negações do processo aquilo que a Procuradoria-Geral da República sempre afirmou. Qual é a estratégia do golpe? A estratégia do golpe é desacreditar continuamente as instituições democráticas. Todos eles confirmam a culpa do Bolsonaro. Perfeito. Professor, a gente também, acho que vale separar esse poema do Fernando Pessoa, porque tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui, né? Sobre essa questão do mito. O professor até se empolgou. O pessoal achou, né? De repente, aliás, ainda não é sexta-feira, não é hoje, né? Que vai ter, mas sim, hoje teremos literatura com o professor Castro Rocha, casando com essa notícia que a gente teve hoje e falando sobre toda essa imagem do mito. Então, posso chamar aqui, professor, o poema primeiro, Ulisses, de Fernando Pessoa? Vamos lá, então. O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Professor. Lindo, não é, Gabi? Uau! Esse é o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida. Curioso isso, não é, Chico? Ele só publicou um livro em vida, que foi Mensagem, que é um conjunto de poemas deslumbrantes sobre a história portuguesa que ele mitifica. Os portugueses têm um mito belíssimo, segundo o qual quem fundou Lisboa, Gabi, foi o Ulisses da história grega. E eles chamavam Lisboa de Ulisseia, a cidade criada por Ulisses. Por isso ele diz nesse poema que, por não ser, nos criou. E o mito, então, é o nada que é tudo. Mas é muito importante isso, Gabi, para entender. O mito é o nada que é tudo, porque por não ser nada, o mito potencialmente pode ser tudo. Isto é, nós podemos atribuir na dimensão mítica tudo aquilo que desejarmos, aquilo que não é nada. Por isso, o ser tudo, ele precisa não ser, olha que lindo verso, Gabi, ele precisa não ser existindo para ser aquele que nos cria. Pois bem, quando se associa um político à dimensão do mito, há necessariamente algo de vago, algo de incerto, algo de impreciso, que dá ao político essa dimensão mítica. O mito precisa ser o nada que é tudo. O Bolsonaro, ele durante algum tempo na política brasileira, reconheçamos Rodrigo, Chico e Gabi com toda a humildade do mundo. Entre 2017 e eu diria 2020, 2021, o Bolsonaro demonstrou, Chico, um carisma messiânico que eu jamais imaginei que seria possível. Gabi, no Nordeste, em 2018, na eleição, aconteciam aquelas coreografias constrangedoras na belíssima orla do Nordeste que empolgou centenas de milhares de adolescentes que bradavam a altos gritos. Eu escutei com os ouvidos, que até a rádio, como se diz, eu escutei no setembro de 2021 a Avenida Atlântica lotada, eu escutei aquele peso, Chico, mito, mito, mito. Atribuía-se ao Bolsonaro esta dimensão mítica.
Mas nos últimos meses, o que tem acontecido é o oposto. O Bolsonaro não é mais um nada que pode vir a ser tudo a ele se pode atribuir. O Bolsonaro agora é uma figura de cueca soluçando, é uma figura vomitando, é um corpo em decadência, é um homem que pode ser qualquer coisa, menos um capitão do exército, pode ser qualquer coisa, menos a dimensão mítica. O Bolsonaro deixou de ser um mito para ser apenas o que ele sempre foi, Gabi. Verbo mentir, primeiro presente no indicativo, primeira pessoa no singular. Minto. O Bolsonaro é apenas um minto. Ele mentiu sobre tudo, sobre o patriotismo, sobre o verde amarelismo, sobre a sua abnegação, sobre a sua capacidade de enfrentar a diversidade. O Bolsonaro hoje, na papudinha, em alguma medida, é o mesmo Bolsonaro de sempre, que sempre foi aquilo que nós durante um tempo fingimos não ver. O artífice, o criador da rachadinha, do peculato, da criação de uma franquia. O Bolsonaro, Gabi, eu proponho, ele não é um político. O Bolsonaro é uma franquia, a franquia Bolsonaro, especializada em peculato na rachadinha. É uma justiça poética que da rachadinha, que o criador da rachadinha termina os seus dias na papudinha. Sensacional. Muito bom. Excelente, professor. E olha, não sei como que o professor Castro Rocha teve assim esse feeling tão Foi rasando. em cima, né? Mas ele sugeriu esse poema antes do Bolsonaro ser transferido para a papudinha ou depois de saber da notícia? Não! Foi hoje! Exato. Foi hoje? Foi antes? Antes. Foi antes da papudinha. Foi antes da papudinha. Porque Mas, também seria mais, não é? nossa, mas foi quase uma premonição. Tá sintonizado aí com os acontecimentos. Impressionante, professor. É a força da literatura, Gabi. Total. Força da literatura, é isso mesmo, professor. Quando o professor Castro Rocha vem, ainda dá um jeito, né, de trazer essas notícias quentes por esse olhar da literatura, dando um olhar muito especial para o nosso noticiário. Professor, um prazer te receber nessa quinta-feira. Muito obrigada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!